George Huxley, isso mesmo, Huxley. 32 anos recém-completados, chegou a hora de me apresentar nesse canal. He told me that he was a wholesaler and them flies propellers, man, it's raining the umbrellas. Os primeiros vídeos dessa série foram feitos para eu me acostumar com a câmera, para eu me acostumar com o fato de vir aqui todo santo dia e gravar. Tanto é que eu não deixei nenhum vídeo gravado para postar em dia que eu não gravei, sabe? Eu gravei todos os dias, religiosamente, um vídeo. Teve um vídeo que saiu atrasado por conta de ter que editar. Então eu acabei não conseguindo editar antes de virar o dia. Mas todos os outros eu consegui ainda postar no mesmo dia. Nasci em 1989 no Hospital Materno Infantil em Goiânia. Conta minha mãe que eu nasci prematuro, eu não lembro se foi com 7 para quase 8 meses ou com 8 meses, mas nasci prematuro. Era um dia atípico no Brasil, porque foi o dia que morreu o Raul Seixas. Então o Brasil vivia um luto por conta de um dos seus maiores, ou talvez o maior astro do rock até então. E eu nasci. Nesse dia meu pai muito fã de Raul Seixas, muito fã mesmo. Quase colocou, ele já queria colocar meu nome de Raul antes mesmo de eu nascer, no mesmo dia que Raul Seixas morreu. No dia então aí que ele queria mesmo. Mas acabou que o contrato que ele fez ali com minha mãe, ele acabou cumprindo e meu nome veio a ser George Huxley. No começo da minha infância eu cresci em Goiânia, eu cresci num bairro chamado Setor Alphaville. Não tem nada a ver com o grande Alphaville que todo mundo conhece, que é o bairro dos milionários, bilionários, enfim. E era um bairro muito, muito, muito pobre mesmo, muito pobre. Para vocês terem ideia, ele foi ser asfaltado em 2010, sabe? Até 2010 não tinha água encanada e tal. É um bairro muito pobre. Era o bairro mais pobre de Goiânia. Aí depois acabou nascendo outros bairros que, né, acabaram roubando essa triste marca do Alphaville. Meus pais se separaram quando eu tinha uns 11 anos e foi um fato interessante porque na separação dos meus pais, geralmente as crianças ficam tristes, né? As pessoas vinham perguntar pra mim, nossa, seus pais se separaram, que triste, né? E eu falava, não, que bom que eles separaram, eles eram muito infelizes juntos. Era briga todo dia em casa, minha casa tá uma paz, sabe? Então, eu desde cedo já tinha uma maturidade muito grande para muita coisa. E as adversidades que foram me talhando, né? Me esculpindo nessa situação, dificuldades financeiras. Hoje eu olho para trás e vejo os esforços que meus pais fizeram para que a gente fosse um pouco blindado da dificuldade financeira. A dificuldade de onde eu cresci também, porque era um bairro extremamente perigoso. Hoje mesmo eu estava comentando com a Nayara de que, sei lá, talvez dos meus amigos de infância vivos estão poucos, sabe? Cabem numa mão dos que mais eu conversava. Se eu não tivesse saído do bairro, provavelmente, é muito provável que eu também tivesse entrado talvez no mundo da criminalidade. Talvez eu tivesse entrado no mundo do crime e não estivesse aqui. Com 14 anos, meu pai é transferido para Cuiabá, no Mato Grosso. E minha mãe, ela foi para a Europa. Então a gente decidiu ir morar em Cuiabá com meu pai. Chegando em Cuiabá, eu estava num momento da minha vida de muitas mudanças, sabe? Já mudança natural de um garoto que está começando a entrar na fase adulta da vida, né? Sai de criança e passa pela adolescência.
E as mudanças da separação dos meus pais, de mudança de cidade, de estado, de escola, sabe? Eu tava meio que ambientado em Goiânia, sabe? Jogando futebol. De repente eu tenho que me mudar para uma cidade onde eu não conheço ninguém. E acabou que a gente mudou. Eu nunca fui muito ruim de mudança, eu sempre gostei, porque quando criança eu mudava muito de casa. Mudava muito de casa. Então sempre estava acostumado a mudar de casa, por conta da condição financeira dos meus pais, às vezes eles mudavam muito de casa, e eu acostumei a sempre conhecer gente nova e tal. Mas, então não relutei em mudar, mas a mudança com certeza gerou alguns efeitos, e então eu, com 14 para 15 anos, eu enfrento uma... Ah, também tem a questão do lábio leporino, eu precisei fazer uma cirurgia muito grande com essa idade, então eu vivi um momento ali de síndrome do pânico, ansiedade. Hoje eu sei identificar um pouco bem, mas na época eu não sabia. Até que, por influência de alguns amigos, eu acabo fazendo uma prova para entrar no Instituto Federal de Mato Grosso, que na época chamava Escola Técnica de Mato Grosso, né? Cefet, Centro de Tecnologia, enfim, Cefet. Na época era Cefet de Mato Grosso. Foi ali que foi a grande virada de chave na minha vida, total, total. Eu saio de uma... Eu sempre estudei em escola pública, então eu saio de uma escola pública e vou para uma escola também pública, mas a diferença do Cefet é que é uma escola pública que abarca todos os níveis sociais, sabe? Diferente de uma escola pública de bairro que geralmente quem está ali é o seu gueto, é a sua bolha, sabe? Não tem um filho de deputado que vai estudar na escola pública de bairro. Já no Cefet tinha essa pegada de juntar gente de todas as classes sociais naquela escola que era referência. Enfim. Então, com 15 anos eu entro no Cefet, 15 para 16, e isso é o momento que mais muda, e 15 para 16 porque eu comecei a estudar atrasado, né, por conta do lábio leporino, os professores não quiseram me colocar na escola para que eu pudesse para que eu não pudesse enfrentar preconceito e tal, eu acabei entrando atrasado na escola. E o Cefet mudou minha vida completamente, porque eu tive contato com um novo mundo, com novas pessoas e com novos conhecimentos. Eu sempre fui muito sedento por conhecimento, sempre fui, assim, o tempo inteiro eu queria conhecer coisas novas, vidas novas, universos novos, e então o Cefet abriu essa porta gigante para minha vida. Com 16 anos, com 15 para 16 anos, no primeiro ano de Cefet, eu fiz uma cirurgia, a última cirurgia plástica mesmo que eu fiz, né? Eu reconstituí um pouco do lábio e tal. E eu me aproximei muito de alguns amigos evangélicos. Naquele momento o Brasil vivia um boom dos evangélicos, né? Ser evangélico estava na moda, sabe? Artistas famosos eram evangélicos, músicos famosos se tornaram evangélicos. E as bandas evangélicas lotavam estádios, sabe? O Diante do Trono colocava 2, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, era uma coisa absurda. E eu, que vinha de uma família que não era religiosa, apesar de ser católicos não praticantes, eles não eram religiosos. No meu pai, por exemplo, não fui batizado, eu não fui forçado a entrar em religião alguma. Eu, com muita pouca idade, acho que com 12, 13 anos, eu já me denominava ateu. Já começava quando surgiu um Orkut em 2004, em 2005 ali eu comecei a ler sobre ateísmo e tal, e eu dizia que eu era ateu. Eu lembro que no primeiro dia de aula, na apresentação, as pessoas tinham que falar qual é o nome, qual é a idade, qual é a religião e tal. Eu fui o único da sala a dizer eu sou ateu, sabe? Era coisa hoje surreal, talvez hoje na escola as pessoas seja mais comum para as crianças, mas na minha época não era. Enfim, eu me aproximei desses meus amigos evangélicos e acabei
indo para a igreja evangélica, assim, no segundo semestre de 2005, acho que setembro, outubro, não me lembro bem. Eu acabei entrando na igreja evangélica e ali eu tomei, se o Cefet já tinha me mudado muito, ali eu tomei um outro rumo para minha vida total. Com 2010 eu vou para Goiânia para fazer um seminário teológico. O intuito era ser teólogo, porque eu, naquela sede por conhecimento, eu queria muito conhecer sobre a ciência das religiões, sobre o cristianismo, sobre como impactar o mundo através do cristianismo e tal. Cheguei lá e encontrei um monte de gente querendo ser pastor de igreja em Faina, em Goiás. Então, tipo, sabe, totalmente desalinhado com o meu propósito. Eu acabo desistindo do seminário de teologia, volto para Cuiabá e incentivo o meu pai a deixar o trabalho que ele estava para que nós pudéssemos abrir uma empresa de família no ramo que ele atuava, que é o ramo de autopeças. A gente consegue começar a empresa. Em 2012 eu entro na Universidade Federal de Mato Grosso no curso de Sociologia. E eu começo a fazer Sociologia, me apaixonei pelo curso, mas muito mais por conhecimento, não por questão acadêmica, porque eu já estava, financeiramente eu já estava começando a ter muito êxito com a empresa. Aí passa 2012, 13, 14, e as coisas começaram, a empresa que teve uma ascensão meteórica, começou a se tornar, de nada, se tornou rapidamente uma das referências do estado de Mato Grosso, na linha de caminhão e ônibus. E devido à inexperiência de gestão de empresa, devido a problemas externos, a gente começou a entrar depois de 2014, junto com a crise que veio do Brasil, a gente começou a entrar numa espiral de falência. 2015 foi um ano horrível, né, para a empresa. Eu já tinha deixado o curso de Sociologia, de Ciências Sociais no UFMT, e então eu começo a desanimar também com a empresa e a gente entra no processo de dissolução dos sócios e tal, e a empresa acaba falindo. Em 2016 eu já entrei numa profunda crise depressiva, Eu perco minha avó no final de 2016 e isso foi fundamental para outra virada de chave na minha vida. Quando eu vejo a minha avó numa cama de UTI, e muito pouco poderia ser feito por isso, eu tenho uma profunda crise existencial. Uma crise absurda. E ali eu decido que eu iria tentar encontrar o meu caminho, a minha direção. 2017, final de 2016 para 2017 eu venho para Santa Catarina e conheço o Balneário Camboriú. E eu lembro que eu na praia assim, nessa cidade muito bonita e tudo organizado, e essa coisa louca que é aqui, sabe, dos prédios e tal, sabe, algo que eu já rodei boa parte do Brasil, é muito difícil você ver uma cidade que está num pensamento alinhado com grandes lugares do mundo, sabe, de desenvolver, de crescer, de tornar mais sustentável, mais, sabe. E eu vejo isso e falo, cara, eu virei para um amigo meu e falei assim, cara, eu vou vir morar aqui. Em fevereiro eu já estava preparando minhas malas para vir, eu fiz fiz minha matrícula, um vestibularzinho e passei no curso de comércio exterior na Univale. E eu acabo vindo e morando em Itajaí, acabei morando em Itajaí, na Praia Brava. Para quem conhece, Balneário Itajaí, é entre Itajaí e Balneário Camboriú. E estudava em Itajaí, na Univale de Itajaí. Acabei tendo que voltar por questão financeira, acabei não conseguindo me manter financeiramente. No final de 2017 eu volto para Cuiabá. E aí fico entre 2018 entre Cuiabá e Goiânia. Em 2018
Eu então com 29 anos, eu tenho a maior transformação da minha vida. De longe, a coisa mais impactante da minha vida aconteceu em 2018, que foi quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez. Quando eu tomo a ayahuasca, um novo mundo se abre. A dissolução do meu ego trouxe uma nova perspectiva de vida. Também foi o ano que eu encontrei Nayara, já no final do ano a gente se reencontrou, na verdade, porque a gente havia estudado juntos no Cefet. Ela como minha caloura, eu não tive tanto contato com ela na escola, mas a gente acabou durante os anos se mantendo um pouco de contato. Eu faço uma proposta muito louca para ela, pra gente vir para Santa Catarina. Ela tinha acabado de terminar o casamento e tal, tava procurando também um mundo novo. E a gente uniu essas duas forças querendo algo novo, sabe? Querendo provar do mundo, do universo, sabe? O que ele tem de melhor a oferecer. Ela aceita, nós acabamos vindo de novo para Santa Catarina. Eu acabei de vindo de novo, ela acabou vindo pela primeira vez comigo para Balneário. A gente vem, primeiro a gente mora em Itajaí, depois a gente mora em Balneário. E em 2019 ela recebe uma proposta de emprego absurda em Cuiabá, na área dela. Ela é mestre em geografia e ela recebe uma proposta para fazer um plano diretor. A gente acaba então voltando para Cuiabá mais uma vez. E então ela trabalhou 2019 e tal, veio 2020, veio a pandemia. Quando declarou a pandemia, eles demitem ela. Então eu resolvo então falou, amor, vamos voltar para Santa Catarina. Nesse meio tempo a gente teve várias experiências com a ayahuasca outra vez. Eu tive mais 2 experiências, ela teve, se eu não me engano, 2 também. Eu tive 3, né, com a primeira, mais 2, 3, ela teve 2. No auge da pandemia, eles demitem ela. E já tava no meu coração, sabe, de buscar algo novo, sabe? Algo que eu não sabia o que era. Eu não tinha muita certeza do que era, mas ardia no meu coração de forma absurda. Então, na segunda experiência com a ayahuasca, isso veio muito forte, sabe? O mundo está passando por transformações absurdas, nós precisamos nos movimentar. Será preciso levantar lideranças de forma assertiva. E então antes da pandemia, eu achava que eu poderia mudar o mundo com minha própria força, com minha voz. Denunciar o que está errado, lutar pelo que é certo. E veio a pandemia. A pandemia me destruiu. Graças a Deus, nem eu nem a Nayara pegamos o vírus, não que a gente saiba. A gente se vacinou com a primeira dose, estamos vacinados com a primeira dose. Graças a Deus não perdemos ninguém da nossa família, sabe? Passou ileso. Mas emocionalmente e de crença do mundo, a pandemia me destruiu, porque eu acho que eu já falei isso aqui, iludido pelo mundo de ficção, eu achei que a pandemia pudesse unir as pessoas. E o que a gente viu foi um cenário muito mais de Mad Max do que de A Chegada, sabe? Quando os alienígenas no filme A Chegada chegam e eles acabam se unindo no final. Teve quem se uniu, o mundo se uniu sim, nunca se produziu uma vacina tão rápido e de forma tão assertiva, mas também a gente nunca viu tanto egoísmo de pessoas roubando dinheiro de respirador, de pessoas querendo levar vantagem em vacina, até mesmo do egoísmo pessoal da pessoa querer sair para tomar uma cervejinha porque em nome da saúde emocional, que não se importa se você vai perder sua mãe, seu pai, seu avô, se você vai acabar morrendo. As pessoas não se importavam
que se a atitude dela fosse acabar com a sua vida, ou seja, para ela só importava ela mesma. E isso não foi em nível pequeno, isso foi a maioria. Minoria foram quem respeitaram os outros, minoria foi quem se preocupou com o outro. E isso não foi falando de espectro religioso, ateus egoístas, religiosos egoístas, no espectro político, direita egoísta, esquerda egoísta, sabe? Eu nunca vou esquecer que a esquerda permitiu ter eleição em plena pandemia. Eles não fizeram uma gota de esforço para barrar uma eleição em plena pandemia. Isso é absurdo. Isso não tem desculpa, isso não tem justificativa. Porque eles precisavam daquele dinheiro de fundo eleitoral para pagar publicidade, enfim, precisavam fazer a máquina girar. Dava para não ter tido eleição, enfim. E essa destruição de crenças que a pandemia fez, que esmagou em mim, sabe, triturou, me fez abrir a mente para um novo mundo. Eu já falei aqui que eu poderia ter morrido e não poderia ter deixado nenhum legado do jeito que eu sempre quis deixar para a humanidade. Então Nayara e eu juntamos mais uma vez nas nossas malinhas e voltamos para Santa Catarina. O nosso objetivo antes da pandemia era já ir para fora do Brasil. Ela quer fazer o doutorado dela. Eu quero desenvolver meu trabalho com a internet. E eu não tenho fronteiras. Então, a gente vem para Santa Catarina em busca de uma qualidade melhor de vida, porque Cuiabá estava insalubre, né, por conta das queimadas, enfim, cidade muito cara. Então nós voltamos para Santa Catarina. Estamos aqui em Balneário Camboriú. E eu chego nesse momento. Durante todo esse tempo, toda essa história que eu contei para vocês, eu tive uma evolução espiritual muito grande. Muito grande. Muito grande. E eu tô... Talvez eu esteja no primeiro nível disso, né? Eu cheguei hoje no primeiro nível. No nível do desperto. E agora eu vou em busca de conhecimento. Vou começar a peregrinar em busca de conhecimento. Para que a gente possa construir uma vida com propósito. Aquele garoto que saiu do setor Alphaville, que é um bairro que ao lado onde colocaram o lixo do Césio 137, que cresceu tomando água de radiação. Aquele garoto que se mudou para Cuiabá muito cedo, que queria ser jogador de futebol, acabou ficando pelo caminho, que queria ser um grande teólogo, que acabou descobrindo que, assim como Rubem Alves falava, que querer conhecer Deus é afrontar Deus. Porque se ele quisesse se fazer conhecido, ele tinha se mostrado. Aquele garoto que queria fazer ciências sociais para poder entender a sociedade, para poder ajudar as pessoas. Aquele garoto que achou que através de política ia ajudar o mundo. Entendeu que ele precisa primeiro se construir, se desconstruir para se reconstruir. E que a verdadeira transformação que ele pode só fazer começa ajudando a desconstruir para depois construir. Ajudando as pessoas a se encontrarem. Não com uma religião, não com um sistema político, mas com propósito. Por isso eu estou aqui com os meus 32 anos nesse projeto de Paralelo 33. Foi por isso que nasceu Paralelo 33. Eu quero estar ano que vem, no meu aniversário de 33 anos de idade, esse número meio cabalístico, no Paralelo 33, que é onde acontecem todas as transformações da humanidade, para esse encontro. E vou documentar todos os dias deles. E eu conto com vocês nessa jornada. O vídeo era esse. E amanhã eu começo
E aí eu já vou fazer o seguinte, é bem provável que eu já grave 2, 3 vídeos, e aí já vou começar a postar sem ser no dia, sem precisar gravar no dia, para que não corra o risco de eu ficar sem gravar e tal, ficar sem vídeo, para que eu possa cumprir o cronograma certinho. Então, muito obrigado por você que está assistindo, por você que está vindo ver todos os vídeos de ordem cronológica, sei lá de quando você está vendo esse vídeo. Esse foi o 14º vídeo, cumprindo 2 semanas e agora vai. Tamo junto, valeu, falou!